Olá, graça e paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, agora melhor ainda, né? Que estamos juntos para mais um dia falarmos aqui um pouquinho da palavra do nosso Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho aqui em Gálatas, no capítulo 2, o verso 20, que fala assim: Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Que este versículo Paulo nos está falando para nós. Que todo aquele que entende qual o significado de Jesus ali na cruz, porque às vezes nós confundimos irmos à igreja, nos batizarmos nas águas, irmos ao culto com vida com Deus. Mas a verdadeira vida com Deus é essa daqui. Quando ele diz, logo já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E imagina Cristo viver em nós, através do Espírito Santo de Deus. Como isso é bom, gente. Significa que não temos mais problemas? Não, não significa, né? Significa que nós temos uma força muito maior para enfrentar os problemas. Significa que nós, ainda que morramos, né, carnalmente, nós viveremos eternamente. Significa que quando a gente vê aquela situação que o mar está totalmente fechado, isso com os olhos naturais, mas quando nós olhamos para a cruz e vivemos em Cristo, sabemos do verdadeiro valor nosso que nós temos em Cristo, porque Ele nos amou tanto, somos tão importantes para Deus, que Ele se fez homem e foi ultrajado como um dos piores, como o pior desta terra, por causa de mim e de você. E isso, quando nós não vivemos este versículo que diz, e logo já não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando nós vivemos com os fardos da vida, quando nós vivemos na incredulidade, no pecado, no não perdão com os nossos irmãos, nós estamos crucificando Jesus. Ou nós estamos dizendo assim, não valeu a pena, não valeu nada, de nada adiantou ele ter ficado ali naquela cruz, ele ter sido humilhado. Mas quando nós olhamos para a cruz, nós entendemos que nós somos valorosos, que nós somos amados do Pai, que não há mais nenhuma condenação sobre a nossa vida, que nós podemos todas as coisas, porque quem nos fortalece já foi no inferno, já tomou a chave das mãos de Satanás, a chave da morte, aquilo que nos condenava, aquilo que não tinha mais jeito. Ele foi lá e ele tomou das mãos de Satanás, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Ele mesmo disse, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Então, quando nós olhamos para este versículo, ele diz assim, mas esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou.
por mim ali naquela cruz. É essa fé que nós temos que viver, meus queridos. Quando nós estivermos diante do mar fechado, nós devemos olhar para Jesus. Essa fé, ela tem que estar aqui dentro, ela tem que fazer parte. O Espírito Santo de Deus deve nos guiar. Mas como que ele vai fazer isso? Quando eu me desprendo do natural, quando eu deixo o velho homem, quando eu deixo de viver a lei, quando eu me apego à religião, à religiosidade, sabe? Ah, eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não posso aquilo. E o coração? E como está aqui dentro? Entende? Esse viver em Cristo é isso, é olhar para a cruz. É quando eu recebo um diagnóstico, eu digo, mas Cristo vive em mim. Então, não é que eu vou pular de alegria, porque nós somos humanos. Mas nós olhamos para Ele no momento daquele diagnóstico. Quando alguém vem contar a nós de um diagnóstico, nós ficamos, às vezes, trocando desgraça com as pessoas. E falamos que o Cristo vive em nós, né? Que a gente vive pela fé, que Cristo que nós vivemos em Cristo e Cristo vive em nós, que somos um só. Mas será que somos mesmo? Que possamos saber dar uma palavra de vida para quem vem contar suas desgraças para nós. Não porque somos super-homem, super-mulher, mas porque temos um Deus todo-poderoso que deu a sua vida ali para que nós tivesse vida e vida em abundância, vida plena. Então que nós saibamos dar as palavras para... Às vezes as pessoas nos procuram porque elas estão vazias, porque elas estão feridas, com feridas abertas, e nós não sabemos o que falar. Fale de Jesus, fale que Ele salva, que Ele cura, que Ele liberta, que só nele nós somos curados, só quem está nele verdadeiramente, Ele mesmo disse, eu sou a videira e vocês são os ramos. E que espécie de ramos nós somos? Que testemunho eu estou dando que eu sou ramos de Jesus? Né? Então, que nós saibamos dar as palavras certas para as pessoas que vêm nos procurar, que estão contando seus malefícios, suas desgraças, que nós possamos contar a graça, dizer assim, a graça de Jesus, ela nos basta. Porque nós nos apegamos, meus queridos, tanto nessa vida aqui, no natural, naquilo que os nossos olhos veem, os nossos olhos naturais. E eu posso afirmar que todo cristão, que verdadeiramente é um cristão, ele não vive pela visão humana. Ele enxerga além, ele enxerga o sobrenatural. Porque senão ele não vive, ele é um cristão que vive boiando. Sabe, um barco à deriva, ele não está com a raiz profunda, na profundidade. A raiz espiritual dele está rasa. Então, esse cristão que ele olha e diz assim, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, é profundo, meus irmãos. Não é verdade? É profundo. E é assim que a gente tem que dar a resposta para nós mesmos, para o mundo. É a resposta que Cristo quer ouvir de nós. É que nós não vivemos mais em nós, mas Cristo vive em nós. Agora mesmo que a gente está vivendo mais de um ano essa pandemia, essa praga, né, desse vírus, o que a gente tem para contar para nós mesmos sobre tudo isso? Para contar para as pessoas?
para falar. A gente tem que falar que já não vive mais em nós mesmos, mas Cristo vive em nós, que vivemos pela graça, pela fé. E é essa fé, essa força que Jesus nos dá todos os dias através do meu relacionamento com Ele, através do meu comprometimento com Ele, não com o homem, porque às vezes a gente é muito mais comprometido com o homem da terra do que com Deus. A gente acorda cedo para ir trabalhar, e não estou aqui fazendo apologia que é para a gente não ir trabalhar, temos que trabalhar sim. A gente temos compromisso no cabeleireiro, numa festa que já foi marcada há muito tempo. Temos vários compromissos, menos o compromisso de estarmos presentes na igreja, de estarmos presentes em relacionamento dentro da nossa casa, entrar no nosso quarto, como a palavra mesmo fala, né? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu Pai que está no céu, que o teu Pai que está no céu vai te ouvir, te recompensar. Quantas vezes a gente não faz nada disso? Então, a gente tem um compromisso com o homem, mas com Deus a gente não tem. E é necessário, vivemos tempos, os últimos tempos nós estamos vivendo. É necessário que nós vivamos pela fé, pela graça, tendo relacionamento com o nosso Deus, sabendo quem nós somos, para que Ele nos fez, para que estamos aqui, o que estamos fazendo aqui, para onde nós vamos, nos preocupar, meus queridos, para onde que nós vamos. Eu vejo as pessoas tão vazias em relação a saber para onde vai. Você pergunta quem é você, o que que você está fazendo aqui. São respostas que eles não têm. E eu fico com muita dó. E por isso que eu digo meu propósito de vida. Eu tô na fila do banco, aonde eu tiver, se eu tiver oportunidade, ou mesmo que eu não tenha, eu crio. Às vezes eu tô com minha filha e ela fala: mãe, você conhece aquela pessoa? Eu falo: não, mas você estava conversando ali, falando de Deus ali, parecia que você conhecia, eu achei que você conhecia. Não, eu não conhecia, eu não conheço. Já tive às vezes de estar em filas que eu fiquei 1 hora e nem era o lugar que era para mim estar. E eu fiquei 1 hora ali conversando, falando de Deus, falando de perdão para pessoas que me diziam ali que não perdoava o seu irmão, que não perdoava sua mãe. E eu estive ali falando da palavra de Deus, dizendo que Ele salva, que Ele cura, que Ele liberta e que Ele não condena. Ele mesmo disse para a mulher que estavam apedrejando: cadê os teus acusadores? E ela falou: já foram embora. E ele falou: se eles não já foram embora, eles não te condenaram, nem eu tampouco. Vai, não peques mais. Então ele perdoa, é ele que cura, é ele que salva. Ele é o Todo-Poderoso. E nós devemos, é dever nosso, dar todo o crédito a ele. Porque senão nós também nos tornamos vazios. Sabe, de ler essa palavra aqui e achar que só é um livro. Isso aqui não só é um livro, é a palavra de Deus. Nós temos que viver ela. Então, para a gente não se estender mais, meus queridos, que nós venhamos viver verdadeiramente a palavra de Deus. Quando nós lermos os versículos, tira um momento do teu dia para você ter um relacionamento com Deus, para você se aprofundar e dizer: Pai, eu estou aqui, eu quero conhecer mais o Senhor, eu quero entrar nesse rio, eu quero esse rio que não seja só até os meus pés, nem até os meus joelhos, mas que seja até o peito, que eu não passe mais caminhando nesse rio de águas purificadoras, mas que eu passe nadando, a nado, que o Espírito Santo me leve, me guie. É assim, meus irmãos, porque do contrário, nós somos muito pequenos, nós só somos grandes em Cristo. É Ele que nos fez grande, é Ele que nos faz grande. Que nós venhamos ter essa consciência, ok? Eu agradeço a todos e espero que... Eu sei que a palavra de Deus ela é viva e eficaz
E se um que ouviu essa palavra for tocado para viver em Cristo, para mim já é o suficiente. Porque o meu propósito de vida aqui é fazer o que Ele me mandou, é ir de pregar o Evangelho a toda a criatura. E é isso que eu estou fazendo aqui. Eu faço aqui e faço também fora das câmeras. Amém? Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.